Lê essa notícia aqui comigo. Quase 9 milhões de brasileiros de 18 a 29 anos não concluíram a escola, apontam dados divulgados pelo MEC. Outra notícia, 47% dos brasileiros consideram a educação no Brasil ruim, diz pesquisa. E eu fiquei surpreso, porque só 47%? De acordo com a notícia, há um problema que ainda grita nas salas de aula do Brasil: a desigualdade. Entre os brasileiros pretos e pardos, 7,4% são analfabetos, mais do que o dobro da população branca. O abandono escolar também é um sintoma da desigualdade. 7 entre cada 10 jovens que não completaram o ensino médio são pretos ou pardos. Além disso tudo, a gente ainda tem problema com o bullying, né? Ou com o cyberbullying hoje em dia, como a gente pode ver nessa reportagem. E aqui no Brasil, do uso criminoso da inteligência artificial. No Rio de Janeiro, alunos de um colégio fizeram montagens no computador para produzir fotos falsas de colegas, como se elas estivessem nuas. O caso foi parar na polícia. O caso aconteceu em um dos colégios particulares mais tradicionais do Rio. Pelo menos 20 alunas tiveram imagens alteradas por meio de um programa que usa inteligência artificial. Fotos dos rostos das meninas, que têm entre 13 e 16 anos, foram retiradas de redes sociais e editadas em fotos de corpos nus. Bom, é o famoso deepfake, né? Eu quero conversar com você. Por que as escolas do Brasil são um verdadeiro inferno e por que elas não funcionam? Eu quero começar esse vídeo aqui mostrando o choque de realidade que eu tive. Quando eu era criança, eu fiz o meu ensino fundamental inteiro em um colégio militar. Lá os alunos limpavam a sala, lá o material era de extrema qualidade, os professores eram maravilhosos. Era uma escola que levava muito a sério o ensino e até hoje eu agradeço por ter tido a oportunidade de ter estudado lá. Eu saí do ensino fundamental, que eu estudei na escola militar, e no ensino médio eu fui para uma escola municipal, para uma escola pública. Eu tive um choque de realidade absurdo. O contraste foi gritante, parece que eu saí de um país e fui para outro. Chegando lá, nessa escola as mesas eram rabiscadas, as paredes eram sujas, tinha gente fazendo ploc no banheiro. Tinha uma menina lá apelidada de linguinha doce, porque ela... Como é que eu posso dizer isso sem o YouTube me barrar aqui? Ela gostava de usar a boca pra satisfazer os colegas de classe. Tinha um pessoal que ficava fumando ervinha atrás do ginásio. E a gente tá falando de gente de, tipo, 15, 16, 17 anos. Os professores claramente, cara, estavam lá de má vontade, porque não tinham condições de trabalho de forma alguma. Os alunos com 15 anos, já estavam envolvidos com tráfico de drogas dentro da escola. Tinham brigas constantes, briga de soco mesmo, de um aluno socando o outro. A escola pública é um verdadeiro inferno hoje em dia. E eu fico surpreso com o quanto a gente normalizou crianças estarem num ambiente doentio, crianças e adolescentes estarem num ambiente que com certeza mais vai prejudicar a saúde mental delas do que ajudar. Mas você já parou pra pensar do porquê que as escolas brasileiras são assim? O que foi que aconteceu para as escolas brasileiras estarem desse jeito? Você acha que o governo deixa elas assim de propósito? Você acha que é um projeto pra deixar o brasileiro claramente burro? Ou você acha que isso é só um reflexo da cultura terrível que a gente tem em casa? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. O principal deles é a falta de investimento. A gente vê essa notícia aqui: Brasil é o terceiro país com menor investimento por aluno. Educação com qualidade social é cara. O Brasil possui uma das maiores demandas por educação básica e superior do mundo por não ter investido em educação do povo ao longo de quase 5 séculos. Bastou a Conferência Nacional de Educação realizada em janeiro de 2024 reafirmar a necessidade do país investir 10% do PIB em educação, ao invés dos 5,4% atuais, que a elite e os representantes do capital tentaram imediatamente desqualificar a proposta. É uma piada, né? É uma piada. Lembrando que essa falta de investimento gera muitos outros problemas. Materiais de péssima qualidade, falta de mesas e cadeiras, escolas sujas sem estrutura mesmo física, sem manutenção nos prédios públicos, baixa motivação e dignidade para os professores, tem muitos problemas. Essa falta de investimento gera muitos problemas. É só tacar dinheiro na educação, então? Claro que não. Tem que ter um plano, tem que direcionar esse dinheiro, tem que ser feito um plano bem estruturado para definir para onde vai cada coisa. Tá? Não é bagunça, não é só simplesmente paga mais dinheiro então, estamos gastando 3 mil dólares, vamos pagar 15 mil dólares agora. Não é assim que funciona. Mas claramente falta investimento. Hoje, por exemplo, dos meus colegas de sala mais próximos que eu ainda conheço, o emprego deles atualmente presta atenção aqui, olha só, olha o nível disso aqui. Eu trouxe 3 colegas que estudaram comigo, o Jânio, o Augusto e a Jaque. Detalhe, é lógico que eu alterei o nome deles pra respeitar a privacidade, né? Mas o Jânio, pra você ter ideia, o cara, ele era muito bom em física. Muito bom, ele me ajudava em física. Eu sempre fui um cara muito mais de humanas, a gente pode dizer assim. O cara era um bom atleta, ele jogava futebol muito bem, era um negão, enorme assim. E foi um dos melhores músicos que eu já conheci. O cara é baixista até hoje, mas não é baixista profissional, né? Ele toca na igreja dele de vez em quando. E hoje ele trabalha como garçom. A gente vê aqui também o Augusto. O Augusto era um ótimo jogador de futebol também. Ele organizava os eventos da escola. O cara era extremamente popular. Todo mundo na escola conhecia o Augusto. Os professores admiravam ele porque quando precisavam juntar os alunos pra fazer qualquer coisa, o Augusto que era chamado, o cara era incrível. Hoje, ele trabalha como frentista. Toda vez que eu vou abastecer a moto, eu encontro ele lá. Tem também a Jaque. Jaque era uma colega muito próxima minha. Todo mundo dizia que ela seria modelo, tá? Porque ela é realmente uma mulher muito bonita. Até hoje.
hoje. E eu tô falando de coisas, eu conheço ela, acho que é uns 13, 14 anos já. E ela já era lindíssima quando era mais jovem. Hoje ela é, tipo, lindíssima mesmo. Ela jogava vôlei, ela tinha aquele padrão de modelo, né? Alta, branca. Ela era absurdamente inteligente. Absurdamente inteligente. Era muito engraçado que as pessoas julgavam ela pela aparência e achavam que ela era uma menina bonitinha, burrinha, assim, né? Pra seguir o estereótipo preconceituoso e tal. Ela era absurdamente inteligente. Ficava eu e ela competindo pra ver quem era o melhor da sala. Detalhe, eu perdia sempre. Hoje ela trabalha como caixa de mercado. É surreal, né? Então, por que você vai estudar se todo mundo vai ter subemprego mesmo? Qual é o incentivo que a pessoa tem de estudar? Se ela vê que os pais que também estudaram ou que nem estudaram, não tem emprego bom, ninguém tá tendo emprego bom no Brasil. Detalhe, eu não estou incentivando você a não estudar. Você tem que estudar, pelo amor de Deus, não me entenda essa mensagem errada. Mas eu tô falando que esse é um dos problemas da escola atualmente. Qual é a motivação que o aluno vai ter se todo mundo vai ter subemprego? Os colegas que mais deram certo foram esses aqui. Essa galera ainda conheço, tá? A Carla, que herdou o mercadinho dos pais, ou seja, os pais já tinham um certo sucesso na região com o mercado. Ela tá tomando conta do mercado agora, deve estar ganhando, sei lá, uns 6 mil por mês, que é uma renda ok, né? Não é uma renda boa, mas é uma renda ok. Tem o João também, ele não mora mais aqui na região, ele passou no concurso militar e hoje deve estar ganhando uns 15 mil por mês aí, ele tá na marinha. Tem também a Ana, que casou com um velho rico. Foi a saída que ela encontrou, mas encontrou uma saída. E eu que sou funcionário público e youtuber. De 40 alunos, os que eu conheço que deram certo, entre aspas, foram nós 4 aqui. Pra você ver como isso é surreal. E detalhe, eu sou funcionário público e sou youtuber, e esses são os 2 caminhos que eu recomendo pra quem quer fugir do subemprego. É a pessoa ter a estabilidade de um concurso público e a pessoa ter o lucro escalável de ser um youtuber. Outro problema que a gente tem com as escolas aqui do Brasil é a desvalorização dos professores. A minha mãe é professora, e eu vejo, cara, o que ela passa na pele. É surreal isso. Brasil, o país que menos valoriza o professor. Pesquisa mostra que o país passou de penúltimo para último lugar entre as 35 nações avaliadas. China lidera o índice. Cara, nós somos o país que menos valoriza o professor. E detalhe, eu não sei até que ponto eu tô sendo burro ou até injusto com o que eu vou falar agora. Então eu peço perdão se eu estiver falando alguma besteira. Mas se tem toda uma carga de responsabilidade da escola, tem que ser de primeiro mundo, de tem que investir na educação mesmo, que tem que jogar dinheiro na educação. Mas a escola ela é feita por alunos, logicamente, né? Que vem de famílias com péssimos hábitos culturais. Sobrevivente, o que você quer dizer com péssimos hábitos culturais? Se o pai e a mãe são brasileirinhos com hábitos terríveis, o filho deles, que é aluno, também vai ter hábitos terríveis. E esse mesmo aluno vai levar esses hábitos terríveis para a escola. Só quem já quis assistir uma aula a sério vê como é surreal ter que lidar com esse tipo de aluno. O aluno que fica falando alto, o aluno que fica conversando paralelamente, o aluno que fica com a desgraça da caixa de som tocando funk ou qualquer outro tipo de música horrível. O cara tem 13, 14 anos e já tem toda a pose de um bandido, já tem toda a pose de um criminoso. O cara com 13, 14, 15 anos. Porque é a realidade que ele vê onde ele mora, é a realidade que ele vê na casa dele. Cara, que situação triste da nossa educação no Brasil, né? Eu fico bem chateado porque, poxa, parece que ninguém realmente se importa. O professor cada vez mais sofre, o aluno cada vez mais sofre, todo mundo cada vez mais sofre, e os políticos estão lá em Brasília, curtindo o salário de 40 mil reais, com auxílio terno, auxílio babá, auxílio amante, auxílio qualquer outra coisa. Eu espero que você esteja bem, espero que você possa ter sucesso na vida independente de como a escola é. Eu tô torcendo por você. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, isso significa muito pra mim. Obrigado mesmo, e a gente se vê no próximo conteúdo.